Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Gomes, sou aluno de Engenharia Elétrica pela Faculdade Uniub e hoje eu vou estar mostrando para vocês o relé eletrônico de partida estrela triângulo. A parte de programação eu vou estar utilizando o Arduino e a parte de simulação eu vou estar utilizando o Proteus. Então, na primeira parte aqui do Arduino eu fiz a inclusão das bibliotecas. Em seguida eu fiz a declaração das variáveis, então as variáveis de temperatura do motor, temperatura do mancal, as contadoras, os botões, o buzzer e os sensores. Em seguida eu fiz a definição dos pinos que vai ser utilizado, então as entradas e saídas. E em seguida eu fiz a programação do display LCD. Então aqui eu peço aonde vai ser colocado o cursor, as mensagens que é pedido pelo professor. Depois eu peço para ligar o buzzer, espera um tempo, desliga ele, espera mais 500 milissegundos e liga novamente, e esse processo se repete aqui. Depois eu peço para limpar o display LCD e em seguida vem as mensagens: projeto integrado, projeto, o meu nome, o RA, o nome do projeto e a mensagem seja bem-vindo. Depois eu peço para ligar o buzzer de novo e desliga ele. E em seguida eu peço para aparecer no display a temperatura do motor e a temperatura do mancal. Em seguida aqui vem o void loop. Então aqui eu vou armazenar a temperatura que tiver no sensor e vou pedir para mostrar no display a temperatura do mancal, e o mesmo processo se repete para mostrar a temperatura dele no display também. Aqui vem a parte de programação. Então se o botão de desliga estiver fechado, ele vai desligar o motor. Se o botão de interlock também estiver ativo, ele vai ligar o LED e assim por diante. E aqui no final eu fiz a parte de desliga do motor. Então, para quando essa condição for acionada, ele vai desligar as três contadoras, então K1, K2 e K3. E em seguida eu fiz o void liga motor, que é para quando essa condição for verdadeira, então ele vai ligar o K1, desligar o K3 e vai armazenar a variável do tempo do motor. E em seguida ele vai manter o K1 ligado, desligar o K2 e ligar o K3, e vai contar esse tempo novamente. Então na parte do Arduino é isso, e agora eu vou mostrar para vocês no Proteus como vai ficar. Então aqui no sketch o que eu fiz aqui foi só exportar em binário para hexadecimal para o Proteus. Ele vai gerar um arquivo só um minutinho que eu vou abrir o programa. E aqui agora eu vou fazer a exportação. Então aqui está o display, as mensagens que eu configurei para aparecer no início, o sinal sonoro do buzzer. Aqui está a temperatura do motor e a temperatura do mancal. Então o sensor está lendo e daqui a pouco já vai aparecer aqui.
Aqui está o meu nome, meu RA. Relé eletrônico de partida estrela triângulo. A mensagem seja bem-vindo. E o último bip. Então aqui no sensor ele já está mostrando a temperatura que está lendo no sensor, tanto do motor quanto do mancal. Então aqui está o Arduino que vai ser utilizado, é o Arduino Uno. Acho que para quem não conhece, eu tenho ele aqui em mãos, é esse Arduino aqui, ó. E aqui está a parte dos contatores e dos LED para sinalizar tanto a falha quanto o interlock. Então aqui é o interlock. Quando a temperatura estiver muito alta ou eu quiser que o motor não seja acionado, eu faço o intertravamento por ele. Aqui vai estar um LED simulando quando a temperatura tanto do motor quanto do mancal estiver muito elevada. Foi solicitado pelo professor que a temperatura do motor, quando atingir acima de 60 graus Celsius, o motor seja desligado, ou se a temperatura do mancal estiver acima de 80 graus, também ele seja desligado e fica a luz de falha acesa. E aqui está simulando as contatoras para ligar o motor, tanto a contatora K1, K2 e K3. E para fazer essa simulação é colocado esses resistores aqui para não queimar os LEDs. Aqui está a ligação do buzzer e aqui é o módulo de comunicação entre o Arduino e o display. Então agora nós vamos simular. Aqui está a chave retentiva do interlock para quando eu quiser acionar. O botão liga e o botão desliga. Então agora eu vou ligar. Ligou K1 e K3. Ele vai esperar 19 segundos, que é a somatória do meu RA, para ele poder fazer a comutação entre K3 e K2, e K1 fica sempre ligado. E o tempo de espera entre desligar o K2 e o K3, por motivo de segurança, o professor pediu para fazer uma espera de meio segundo. Então passou os 19 segundos, ele aguardou o meio segundo para desligar o K3 e ligou K1 e K2. Então essa partida normalmente é utilizada para fazer a economia de energia de motores trifásicos, e a ideia é economizar a corrente na hora da partida. Então, quando K1 e K3 está ligado, o motor parte com uma potência. Normalmente eu acredito que é uns 80% do total da potência do motor. E passado esse tempo, aí ele passa para 100% ligando K1 e K2. Então, agora eu vou simular o erro. Então eu vou aumentar a temperatura e ele tem que acender a luz de falha e desligar as contatoras, independente se for K1 e K2 ou K1 e K3, ele tem que desligar tudo. Então deu 80 graus no mancal, ele desligou as contatoras e acendeu a luz de falha. E se eu tentar partir o motor, ele não vai ligar novamente, enquanto a temperatura não abaixar.
Então, se eu tentar ligar novamente, agora ele vai, porque a temperatura está ok. A temperatura do motor chegou em 60 graus e a luz de falha acendeu. A temperatura baixou e a luz desligou. E agora, para quando a chave retentiva estiver acionada, então a luz de intertravamento está acesa, as contatoras nenhuma pode ligar, e se alguém tentar ligar, não vai acontecer nada. E por último, só para ver se o botão de desliga está funcionando, eu vou partir o motor e aqui eu desligo elas. Ligo novamente e desligo. Pessoal, é isso. Espero que tenha gostado e que o vídeo esteja de acordo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.